falando sobre... Eu fui até ângulo interno e ângulo externo. Falei sobre a soma dos ângulos internos, soma dos ângulos externos. Falei sobre um triângulo, um ângulo interno e um ângulo externo. Fiz toda uma abordagem. Aí nós vamos seguir hoje, então, tá? Com esta parte. E para depois trabalharmos com as figuras planas, né? E as suas áreas. Então, primeiro vamos trabalhar um pouquinho com os triângulos. Eu fui até as figuras do triângulo, ângulo interno e ângulo externo. E vamos pegar a classificação dos triângulos, tá? Classifica os triângulos depois. E já avisa eles aí que, a princípio, semana que vem, treinar Classificação dos triângulos. Se der tudo certo, mas a gente avisa eles. Então tá, vamos lá. Vamos pegar o seguinte: um triângulo isósceles. Primeiro isósceles. Característica do isósceles, não é? Ele tem dois lados iguais e dois ângulos internos também iguais, que a gente diz que são os ângulos das bases. Então aqui eu tenho A, B e C, e aí eu tenho esses dois lados com as mesmas medidas e, consequentemente, esses dois ângulos internos aqui, que também são iguais. Então eu tenho dois lados iguais, certo? Depois, ao lado, nós temos aqui, falei dos isósceles, tem dois iguais. Depois nós temos o escaleno. E o escaleno, na verdade, ele tem uma situação um pouco diferente, em que eu tenho três lados diferentes, certo? Isósceles, aqui eu tenho três lados diferentes. Isso vai definir o meu triângulo isósceles de escaleno. E aqui está. E aí, gente, nós vamos entrar agora naquele que é o mais famoso e o mais comentado, que é o triângulo equilátero. E aí nós vamos trabalhar, e eu vou comentar, vou abrir todo ele, porque eu considero a figura plana mais importante, porque é aquela que tu pode trabalhar em várias situações e pode ser abordado, e é abordado na geometria plana, e também as suas fórmulas são utilizadas até mesmo em outras disciplinas. Vamos falar aqui agora sobre o equilátero, que eu deixei aqui em cima. O equilátero. Tá? Característica do equilátero, ele tem três lados iguais. Três lados iguais. E os três ângulos internos também iguais. E esse aqui fica fácil, gente, né? De nós comentarmos por quê. Porque se ele tem três lados iguais, três ângulos internos iguais, eu posso até ser mais específico e definirmos que aqui eu tenho 60 graus,
60 graus e 60 graus. Por que que eu tenho sempre 60 graus em cada um deles? Porque se a soma dos ângulos internos de um triângulo ela vale 180 graus e os três são iguais, obviamente que os três ângulos, se eu dividir 180 por 3, eu tenho 60 graus para cada um, certinho? Vamos agora pegar alguns elementos que a gente pode trabalhar com o triângulo equilátero. Primeiro, eu quero chamar a atenção que eu consigo tirar daqui que esses três lados iguais, eu terei sempre uma representação de lado, lado e lado. Três lados iguais e três ângulos internos também iguais. Então aqui eu tenho essa classificação. Eu tenho dois lados iguais e dois ângulos das bases que são iguais. Depois eu tenho os três lados diferentes e, consequentemente, os três ângulos internos também são diferentes. Até posso acrescentar aqui. Vou colocar dois lados iguais e dois ângulos internos e os dois ângulos internos iguais, os ângulos das bases. Dois ângulos iguais, dois lados iguais e dois ângulos internos também iguais. Dois ângulos internos iguais. Quem são esses dois ângulos internos? Vou colocar aqui embaixo para ficar mais caprichadinho para vocês. São os ângulos das bases, tá? É o alfa e o alfa ali, certinho? Aqui eu tenho três lados diferentes e três ângulos internos diferentes. Fica muito claro, tá, gente? Deixa eu comentar com vocês. Por que que fica bem claro isso? Porque, na verdade, se tu tens aqui A, B e C, tem os três lados, não é? Os três vértices. Saibam que a abertura, o ângulo que tu vai abrir, ele vai ser sempre de acordo com o lado que tu vai formar do outro lado. Certo? Então, agora imagina, se eu tenho as mesmas aberturas, eu terei lados do outro lado, não é? Ó, terei a medida do outro lado também com a mesma medida. Então, quando eu tenho dois ângulos iguais, é certo que eu terei aqui os dois lados opostos a esses ângulos que serão iguais. Aqui, no caso do equilátero, que são os três ângulos internos são iguais, é de se esperar que a abertura lá do outro lado, este lado, vão ser todos eles iguais. E no caso do escaleno, o que eu tenho aqui? Eu tenho três lados diferentes, obviamente que os meus três ângulos internos também serão diferentes. O escaleno é só retângulo? Oi? O escaleno é só retângulo? Não, triângulo. Não, mas é o triângulo retângulo só? O triângulo retângulo é um escaleno? O triângulo retângulo, ele não necessariamente pode ser, porque pode ser também isósceles. Tá? Essa pergunta é tua ou de algum aluno? Tua? Ah, tá. Então, Não, mas é porque... tá, então deixa eu comentar. Surgiu uma pergunta aqui, então nós vamos aproveitar, tá, gente? Essa aqui é a classificação quanto aos lados, não é? Depois nós temos a classificação quanto aos ângulos. E uma pergunta que normalmente acontece é se um triângulo retângulo, se ele pode ser, ele é sempre escaleno ou ele pode ser isósceles. Nós podemos ter uma particularidade, até eu vou acrescentar aqui uma particularidade. E a particularidade é que eu posso ter um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo, na verdade, é aquele que obedece ao Teorema de Pitágoras. Aqui. Essa situação aqui, ó, ele é retângulo, ele obedece ao Teorema de Pitágoras. Aqui ele tem esta medida L e L. Bom, se aqui eu tenho 90 graus e os três ângulos juntos têm que formar 180, então obviamente que aqui eu tenho 45 e 45, certo?
Então esse é um triângulo retângulo e isósceles. Esse é um triângulo retângulo isósceles. Deixa eu colocar triângulo para não parecer que é triângulo, que é um retângulo isósceles. É um triângulo retângulo isósceles. E por último, vou colocar aqui para ver para vocês, ao lado aqui, um triângulo retângulo, só que é o mais comum, não é? Ó, aquele que é mais comum de nós encontrarmos é um triângulo que ele é retângulo, porém eu não tenho os lados, os dois lados. Esse aqui é um triângulo retângulo escaleno. Tá? Certinho? Aqui eu tenho, na verdade, esse aqui é um exemplo da metade de um quadrado, não é? Certinho, gente? Então aí eu tenho o triângulo isósceles, escaleno e o triângulo equilátero. Deixa eu agora falar para vocês sobre as figuras planas. Eu vou só colocar algumas formulinhas e depois eu vou ter que falar. Certinho? Vamos então agora para as áreas das figuras planas. Certinho? Eu falei sobre os três triângulos, a situação e até coloquei aquela particularidade. Vamos agora para a área das figuras planas e aí nós vamos começar a falar sobre elas, tá? E aí o triângulo vai ter um ponto especial. Vamos apagar aqui, vamos começar. Vamos lá, isso aqui faz parte, geometria plana, parte mais importante, lembrarmos das áreas das figuras planas. Vamos começar então com a área das figuras planas, não é? Vou colocar aqui. Área das figuras planas. A primeira delas, o quadrado. Vamos começar com o quadrado. Quadrado. Não vejo característica do quadrado. Temos 4 lados iguais, certo? E tenho aqui os 4 ângulos de 90 graus. Então eu tenho aqui essa situação. O que vocês precisam saber aqui? Primeiro, que a área deste quadrado, certo? A área do quadrado é base vezes altura. Portanto, a área é L ao quadrado. Vou colocar aqui ao lado. A área é L ao quadrado. Tudo bem? Então, aqui eu tenho L ao quadrado. Outra observação a ser feita para vocês, tá, gente? Que isso aqui aparece em todas as figuras a todo instante. O que tem de particularidade para nós conversarmos aqui é a presença de um elemento que vai ser a minha diagonal, certo? E esta diagonal do quadrado, gente, ela acaba sendo, se vocês bem observarem, ela acaba sendo a hipotenusa. Observa que forma um triângulo retângulo aqui, ó, onde eu tenho L, L e L, e a diagonal acaba sendo a hipotenusa. Então, nós vamos observar que, se eu quiser trabalhar aqui, ó, diagonal ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado.
diagonal ao quadrado é 2L ao quadrado. Logo, a diagonal vai ser igual a raiz quadrada de 2L ao quadrado. Saindo o quadrado, né? Saindo o L, formulinha que vocês precisam guardar, L raiz de 2. Isso aqui é muito utilizado também nas fórmulas de física, quando tem algumas figuras para se trabalhar, tem quadrado, calcular a distância entre os pontos. A diagonal de um quadrado vale L raiz de 2. E a área do quadrado vale lado ao quadrado. Não tem muito o que passear, não tem muito o que trabalhar, é só identificar a figura mesmo. 4 lados iguais e 4 ângulos internos e retos de 90 graus que também são iguais. Minha próxima figura pega um outro quadrilátero, né? Só que agora esse outro quadrilátero é importante chamar a atenção do seguinte: quadrado, agora nós temos o retângulo. No caso do retângulo, característica do retângulo, eu tenho 4 lados que são iguais 2 a 2. Então, o aluno está perguntando. Sim. Senhor, por que não posso cortar expoente com o índice da raiz? Ah, tá. Então, para aí. É que, na verdade, então, eu vou... Acho que então eu vou no nosso cantinho só. Gente, ó, deixa eu só responder um pouquinho de matemática básica. Elas são perguntas que aparecem, que são bem comuns, tá? Então, eu vou aproveitar aqui. Surgiu a pergunta de, eu tenho que d ao quadrado é igual a 2L ao quadrado, lá na parte da diagonal. E aí? Então, daí eu disse que d é a raiz quadrada de 2L ao quadrado. Tá? Então, observa aqui. Quando eu falo, observe que isso aqui é um produto, certo? Então, aqui é índice 2, quando fica escondido, subentendido é índice 2. Eu posso simplificar esse quadrado com esse 2, mas aí fica esse 2 perdido. Então, para ficar bem explicadinho, não observem que existe uma propriedade que vocês devem estar vendo, né? A princípio, né? É a matemática básica, que isso aqui é raiz quadrada de um produto. E por conceito, raiz quadrada de um produto é o produto das raízes quadradas. Então, isto aqui vai ser raiz quadrada de 2L ao quadrado, é a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada do L ao quadrado. Certo? Então, aqui eu estou abrindo a explicação do porquê que isto acontece. Raiz quadrada de 2 não tem o que fazer. Fica a raiz quadrada de 2. E aqui sim, ó, raiz quadrada de L ao quadrado, simplifico o índice com o expoente do L, fica vezes L. Então daí que vem a respostinha do L raiz de 2, tá? Que é lá da diagonal do quadrado. Resumindo, a explicação é o porquê que fica assim. Produto das raízes é a raiz do produto é o produto das raízes, ok? Retornando aqui, vamos para o retângulo, elemento também que também é mais familiar, né? Não atrapalha tanto, na verdade, os alunos, eles trabalham, só que aqui eu tenho base e altura, tudo bem? Classificação, tem os 4 lados e são iguais 2 a 2 e não consecutivos. O que eu quero dizer para vocês? Se esse lado vale tanto, este aqui já não é a mesma medida, certo? Este é igual a este, e aqui eu tenho assim. Então eu tenho base e altura. E os 4 ângulos são de 90 graus, certo? Então tá aí. Observa agora, a área desta figura vale, vou botar aqui ao lado, né? A área, vocês já estão bem acostumados, vale base vezes altura, tá? A área de um retângulo, base vezes altura. Muito parecido com a da área do quadrado, só que com letras diferentes.
continua valendo base vezes altura, só que aqui era L vezes L. A base é L e a altura é L. Faz base vezes altura, L vezes L, L ao quadrado. Aqui, como as medidas não são iguais, nós não podemos dizer que é base vezes base, porque são medidas diferentes, então fica base vezes altura. Elemento que pode aparecer e perguntar é sobre, não está descartado que encontremos a diagonal deste retângulo, que pode ser perguntado. A diagonal de um retângulo está aqui. Tá? Não existe uma fórmula definida, mas nós fizemos esse recorte, e ao fazermos esse recorte, assim como lá no quadrado, tu tem uma diagonal, no retângulo também tem uma diagonal. Só temos que cuidar do quê? Que já que os valores dos lados não são iguais, eu tenho base e tenho altura. E para encontrar a diagonal de um retângulo, eu só preciso aplicar Pitágoras para esse retângulo que forma. Então, o Dzinho ao quadrado é igual a base ao quadrado mais H ao quadrado. Ou seja, a forma da diagonal, né, é a hipotenusa desse triângulo retângulo aí. Então, deixa assim. Tá? Só tem que definir quem são os valores de base e quem são os valores de altura. Certinho? Base e altura, retângulo feito. Triângulo, retângulo, tanto o triângulo, o quadrado quanto o retângulo são figuras que são mais conhecidas e são mais comuns de nós trabalharmos. Quadrado, retângulo. Vamos agora falar no paralogramo ou no trapézio? Vamos para o trapézio. Aí eu pego paralogramo. Presta bem atenção agora nessa figura que eu sempre falo imediatamente após o retângulo, porque é para chamar a atenção e os alunos observarem. Aqui eu tenho paralogramo, tá? Eu tenho essa situação aqui. Aqui. Eu tenho um paralogramo, tá? Aqui eu tenho a base. Presta bem atenção que aqui eu tenho a altura. Aqui é a altura, certo? E isto é aqui eu tenho lá. O que eu quero chamar a atenção? Que essas medidas aqui, esta e estas são iguais, e essas aqui também são iguais. Então, presta bem atenção como que é abordado aqui. Observem os ângulos. Lembra que estas aqui tem que ser paralelas, tá? São paralelas 2 a 2. Isso é que caracteriza o paralelogramo. Esta medida é paralela a esta e esta aqui paralela a esta aqui. Então nós já conversamos lá atrás do teorema de Tales. Se essas duas linhas são paralelas e essas duas aqui são paralelas, é de se esperar o quê? Que aqui eu tenho um ângulo alfa, tudo bem? E aqui eu tenho um ângulo beta. Se elas são paralelas, esse ângulo é alfa, este é beta. Este ângulo aqui vai ser alfa e este aqui vai ser beta. Qual é a conclusão que a gente chega? Que 2 alfa mais 2 beta, 2 alfa mais 2 beta é igual a 360 graus. Então, o que dá para perceber? Se eu dividir tudo por 2, se eu dividir tudo isso aqui por 2, o que a gente observa? Que alfa mais beta é igual a 180 graus. Uma conclusão que a gente chega
No caso do paralelogramo, é que os quatro ângulos são iguais 2 a 2 e eles são, quando as somas dos ângulos internos bate 180, a gente diz que eles são suplementares, tá? Já adianto para vocês, como pode trabalhar geometria plana com a parte de trigonometria e assim por diante, é muito comum de aparecer 60 graus aqui e nem aparecer os outros. Vocês têm que observar, se aqui tem 60, aqui é 120. Então lá em cima são 60 e lá no outro ângulo 120. E aí trabalho com as relações trigonométricas, até vai precisar de seno, cosseno e assim por diante. Tudo bem? E aqui quero passar para vocês o valor desta área. A área desta figura, gente, é base vezes altura. A área é base vezes altura. Questão que apareceu no Enem de um tempo atrás, alguns anos atrás, é o seguinte, deixa eu colocar para vocês aqui. Observa que a altura, gente, tá? A altura, ela é a menor distância entre estas paralelas. Não confundam, por favor, com a medida deste lado aqui, desta figura. Aqui eu tenho um L e aqui eu tenho L. Não é este o valor da altura. Normalmente, eles dão o valor do ângulo, certo? E aí o aluno tem que identificar o valor e encontrar a altura. Mas, ou então ela é fornecida. Cuida que a altura é esta medida aqui. Certinho? Este é o paralelogramo. Os lados são iguais, B e B, L e L, certo? E aí nós encontramos a área desse paralelogramo. Depois do paralelogramo, a outra figura plana vem com 4 lados também, quadrado, retângulo, paralelogramo, e o outro que tem 4 lados é o trapézio. Trapézio. E no caso do trapézio, gente, ó, o que vai acontecer? Deixa eu fazer um desenho aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Assim. Fazer um trapézio, fica mais fácil para os alunos identificar. Assim. 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 Tá? Eu coloquei aqui. Aqui eu tenho os elementos base maior, base menor e altura. Prof. Oi. Eduardo disse, não entendi como achar a altura para calcular a área do paralelogramo. Voltamos então. Tá? Uma pergunta que pode acontecer, então a gente... Bom que me perguntaram que eu já volto aqui. Então eu já vou colocar uma outra forma. A pergunta é como que eu faço a altura. Então, deixa eu fazer aqui, eu refaço o desenho, depois eu retomo. Então, vou fazer um desenho aqui de um paralelogramo, tá? Vou fazer com um valor, vou fazer com números, que aí, falando numericamente, o aluno entende. Tem um triângulo retângulo? Oi? Sim, forma um triângulo retângulo. Então, aqui eu tenho essa situação. Sim. E assim, tá? Então aqui eu tenho 60 graus, vou fazer um exemplo. Aqui eu vou dizer que tem 5, e aqui tem 12, e aqui tem 6, tá? Chutei valores. E aí eu quero saber o valor da área desta figura. Perímetro, tudo bem, seria a soma de todos os lados. Só que a área dessa figura, deixa eu colocar aqui como um exemplo, né? Para vocês identificarem. Eu vou precisar que vocês enxerguem o seguinte, que aqui está a altura. E esta altura eu vou identificar montando um triângulo retângulo. Tá? Aqui. Aqui tem 90 graus e isto é a altura. O que eu sei? Eu sei que aqui vale 6
que é a mesma medida daqui. E aqui, gente, ó, observa, 60 graus, então aqui tem 60 graus. Como que tu vai resolver isso aqui? Via trigonometria, as relações trigonométricas. Forma um triângulo retângulo aqui e trabalha. Concorda comigo que esse triângulo vermelhinho, triângulo retângulo vermelho, quais são os elementos que eu tenho desse triângulo? Aqui eu tenho o ângulo alfa, aqui a altura é o cateto oposto e o 6 é a hipotenusa. Dentre as relações trigonométricas, eu tenho aqui que o seno de 60 graus, cateto oposto sobre hipotenusa é seno. Então fica seno de 60 graus é igual a H dividido por 6. Seno de 60 vale raiz de 3 dividido por 2, igual a H dividido por 6. Olha uma situação que já apareceu, que nós conversamos. Daqui eu tiro o quê? Vamos lá? Vamos fazer, ou eu faço o cálculo, que 2H... Antes de seguir. Oi? Tá, aqui, só porque tu disse, Sor, como tu achou 60 graus no triângulo? Eu que disse. Tá, então vai falando para dela, tu que atribuiu? Tá, gente, ó, eu que atribuí. Eu dei números para nós trabalharmos, para eu explicar, foi só isso que eu fiz. Por que seno? Pelas relações trigonométricas que a gente não trabalhou ainda, mas é necessário que o aluno tenha, né? Tá? Isso nós vamos trabalhar mais adiante, mas não posso fugir. 2H igual a 6 raiz de 3. Daqui saiu que H é igual a 3 raiz de 3. Tá? Para este exemplo, gente, tá? Então é importante que você saiba que este valor do H sai dessa relaçãozinha trigonométrica aqui. Que, por enquanto, nós temos que trabalhar dessa maneira, ele vai aparecer, né? Mas quando aparece, sempre são valores conhecidos, tá? 30, 45 ou 60 graus. Este é um exemplo para o caso do paralelogramo, beleza? Vamos seguir então, depois do paralelogramo, vamos trabalhar agora com o trapézio, que eu havia começado. Vamos lá. No caso do trapézio, é o seguinte. Peraí, a Júlia, acho que ela perguntou como que a gente sabe que no triângulo o ângulo é de 60 graus, porque a gente atribuiu para o paralelogramo. Eu que atribuí, foi eu que atribuí, tá? O professor que atribuiu, ele colocou, poderia ser qualquer ângulo. Mas saibam que sempre vai ser um número, um valor conhecido, tá? Não se preocupem quanto a isso. Vamos agora para o trapézio. No caso do trapézio, gente, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho uma figura que tem 4 lados. Aqui eu tenho a base menor, a base maior e a altura. Tá? Então, característica do trapézio. Eu tenho 4 lados. Desses 4 lados, 2 deles são paralelos e outros 2 não paralelos. Então, a base maior e a base menor, que são paralelas, as duas bases, e os outros 2 que são não paralelos, podem ser qualquer um. E aí eu vou colocar para vocês aqui a formulinha da área de um trapézio. A área de um trapézio, ela vale, tá? Isso aqui poderia abrir tudo, mas não faz tanta diferença. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, tá?
Então aqui eu tenho a areazinha do trapézio, que é base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Eu já vou comentar com vocês e vou abrir os tipos de trapézio que são mais comuns de aparecer. Tá? Eu trabalhei ali, fiz um desenho, mas agora eu vou colocar para vocês uma situação em que eu tenho um trapézio, que é muito comum de aparecer para vocês, principalmente nas questões de prova, às vezes aparece vestibular, e tem figuras em que eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, tá? Vou só colocar uma observação aqui, ó. Paralelogramo tem diagonal? Oi? Sim, paralelogramo sim. Só não quis trabalhar porque eu vou precisar de lei dos senos e lei dos cossenos, que quando nós chegarmos na parte de trigonometria, né, de lei dos senos e lei dos cossenos, aí sim eu vou abrir, porque aí precisa trabalhar com as outras formas, tá? Rafael te perguntou. Sobre isso? Isso. Ah, tá, Rafael perguntou, né? Então tá. Tem diagonais sim, eu tenho diagonais, elas não são na mesma medida, tá? Eu tenho diagonais, elas não são na mesma medida, isso caracteriza o paralelogramo. No caso do retângulo e do quadrado, as diagonais têm a mesma medida, mas no paralelogramo não. E aí nós encontramos essas medidas através da lei dos cossenos. Mas isso vai chegar num ponto, vai chegar um momento em que nós vamos falar sobre isso, tá? E vai ser bem tranquilo, porque isso aparece também na hora de calcular diagonais em outras figuras. Deixa eu colocar uma observação para vocês aqui, ó. Questões que aparecem muito seguidamente. Por exemplo, quero chamar a atenção de vocês. Tá? Aqui eu tenho essa figura. E aqui, tá? Como é que eu faço para calcular a área dessa figura aqui? Presta bem atenção, vou colocar valores aqui, tá? E isso aqui acaba sendo bem comum de ver os alunos. Aqui, tá? E aqui eu tenho uma altura 12. E aí, gente, ó, pergunto para vocês, qual é a área desta figura aqui? Então, antes de mais nada, quem é a base maior, quem é a base menor? Isso aparece muito nas questões, por exemplo, de física, quando você tem que calcular alguma área da figura, e aí pergunta qual é a área. Observa quem é o lado maior e quem é a base maior e quem é a base menor. Cuidado, isso aqui, gente, não é trapézio. Essa pegadinha que aparece muito nas questões de física, os alunos pegam e querem calcular base maior, base menor, e tu olha o desenho e tu pensa que é base maior, base menor. Então eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, tá? Base maior, base menor só existe no trapézio e não existe trapézio de 5 lados. Então aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Aqui eu tenho esta, 1, 2, 3, 4 e 5. Para tu encontrar a área desta figura, obrigatoriamente tu tem que separar em duas, ou um retângulo e um trapézio, certo? Então aqui, ó, vamos calcular a área dessa figura. Aqui ela. Então, aqui eu tenho 6 vezes 12, certo? E aqui eu tenho uma outra área desta figura. Então vamos lá. A área 1 e aqui a área 2. São valores que eu atribuí, tá, gente? São valores que eu atribuí. Então, só colocar aqui, né? Esta medida aqui, vou dar um valor aqui para ela, de 6, de 5. Vamos lá? Abrindo essa figura aí, o que vai acontecer?
eu tenho que esta área 1 aqui, ela vale 6 vezes 12. A área 1, 6 vezes 12, 72. Depois, a área 2, sim, é outro trapézio, ó, em que eu tenho, pelo fato de estar nesta posição, eu tenho que a base maior, lembre-se sempre que as bases são paralelas em todo e qualquer trapézio. Então, base maior é esta medida aqui, 12. Então, a área 2, base maior é 12. Base menor é esta medida aqui, 5. A altura vai ser a menor distância entre as bases, entre 6 e 10 eu tenho 4, dividido por 2. A área 2 é igual. 12 mais 5, 17, vezes 4, dividido por 2. Simplifica o 4 com o 2, dá 2. 17 vezes 2, 34. Esta é a área 2. Fazendo a área total, que é área 1 mais área 2. Área total, área 1, 72 e área 2, 34. Resposta: 72 mais 34, 106. Então, está aqui um exemplo de um trapézio. Certinho, gente? Então, acho que com estas primeiras figuras, nós temos que estender ainda, né? Mas com estas figuras aí, nós já conseguimos trabalhar e observar, pelo menos essas iniciais. Numa próxima aula, então, na nossa próxima aula, nós seguimos então com as figuras planas. Beleza, gente? Então tá bom. Um abraço e voltaremos. Tem 2 USB aí.